Romanos capítulo 6 e verso 18 diz assim a palavra do Senhor. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentasse os vossos membros, para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Antes de ser evangélico, porque antes de ser pastor, eu sou evangélico, sou convertido, tenho temor de Deus. Então, antes de ser evangélico, há 21 anos atrás, eu fui considerado o segundo maior feiticeiro do estado de Mato Grosso. Tive 23 terreiros de candomblé em Cuiabá. Tive terreiros de candomblé em 3 estados, Mato Grosso, Goiás e Rondônia. Pela coligação Alaqueto de Candomblé no Brasil, comandava 128 terreiros de candomblé na nação brasileira. Tinha 23 pactos com Satanás. Dia e hora marcado para morrer e descer à sepultura. Satanás já contava com o dia da minha morte. Mas um dia Deus, pela sua infinita misericórdia, estendeu as suas mãos e me tomou da mão de Satanás. Mudou a minha história. Apagou meu nome do inferno. Escreveu no livro da vida no céu. E me batizou como Espírito Santo. O que tu vai ouvir aqui esta noite é diferente de tudo que você já ouviu em testemunhos gravados por aí. Meu testemunho foi editado pela CPAD para 22 países. Uma revista chamada Geração JC. E também chamada Pentecostes. O título foi Da Crise Nascem os Santos. Porque o que Deus fez na minha vida tem mudado a vida de milhares de pessoas. É uma linguagem real. Eu falo em 2 dialetos africanos, Quetu e Angola. Não existe como alguém ser de bruxaria ou de magia negra, ou ter sido e não falar em africano. Então vou dizer algumas palavras em africano, logo em seguida vou dizer em português. De repente tem alguém aí que já foi de candomblé, ou é de candomblé, e está aqui para ver o que Deus fez na minha vida. E se estiver, eu vou te dar um conselho de corpo presente. Faça como um dia eu fiz. Crie vergonha na cara e admita aqui dentro hoje que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E entregue a sua vida na mão dele, ele vai mudar a sua história. A minha história começa mais ou menos assim. Eu nasci no lar evangélico. Minha mãe era presidente do Círculo de Oração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Várzea Grande, município de Cuiabá. Meu pai, maestro fundador da banda de música dessa mesma igreja. Hoje esse círculo de oração que a minha mãe fundou é chamado de Heroínas da Fé. Tem 10 mil pessoas no grande templo. E a banda de música tem 3.773 instrumentos. Meu pai, que é o fundador, hoje é o 3º maestro e é vivo. A minha mãe faleceu. Quando eu completei 6 anos de idade, a minha mãe foi cometida de uma enfermidade terrível chamada leucemia, câncer no sangue. 6 meses após esta enfermidade, a minha mãe descer à sepultura. 24 horas após a morte da minha mãe, eu comecei a receber visitas no meu quarto. Animais peludos, homens nus, ensanguentados, andando dentro de casa. Eu saía correndo desesperadamente pelo corredor da casa. Meu pai me trancava dentro do quarto. Meu pai pensava que eu estava ficando doido. Amordaçava a minha boca. Até que um dia, quando eu deitei para dormir, apareceu um moço alto, magro, vestido como soldado do exército. E disse para mim assim: o meu nome é Keivo. Eu sou o rei das caveiras e o senhor dos pesadelos. De hoje em diante, todas as vezes que você tiver medo, você me chama. Eu vou aparecer e o medo vai embora. Daquele dia em diante, todas as noites quando eu deitava para dormir, eu chamava, ele aparecia. E quando ele aparecia, eu dormia. Começou então a acontecer um fenômeno na minha vida. Ele me pegava pela mão direita, atravessava os aparelhos do meu quarto numa velocidade incrível.
E ele me levava a muitos lugares que eu não conhecia. Pela manhã eu contava para o meu pai, dizia: papai, estou indo em alguns lugares, estou vendo uns pratos de barro cheios de sangue, umas velas coloridas. Pai dizia: isso é coisa da tua cabeça, eu estava ficando fraco da cabeça. Eu usava um aparelho na perna para consertar a perna, e sandália ortopédica no pé para fazer cova no pé. E até hoje minha perna direita não é muito boa. E pela manhã meu pai entrou no meu quarto para chamar para ir para o colégio. E quando meu pai entrou no meu quarto, a sandália que eu estava usando estava atravessada dentro da parede, como se ela tivesse nascido ali. Aquilo assustou meu pai. Meu pai chamou umas irmãs no grupo de oração para fazer uma campanha de oração de 10 dias na minha casa. Elas oraram aquela noite. E quando elas foram embora, o medo era 10 vezes maior. Eu não via nenhum bicho, não tinha mais nenhuma visão, mas eu sentia muito medo. Eu chamei por Keiva, assim, aproximadamente até umas 2 horas da manhã. Ele chegou suado, cansado, como se estivesse correndo de alguma coisa. Olhou para mim e disse assim: quase eu não posso entrar na tua casa. Teu pai começou a falar com aquele homem lá de cima, e se aquele homem lá de cima der uma ordem, eu não posso voltar mais na tua casa. Faz o seguinte: ao amanhecer o dia, você vai sair da casa do seu pai, vai para a casa da sua tia. Lá na casa da sua tia, a gente vai ficar à vontade para conversar. Amanheceu o dia, eu fui para a casa da minha tia. Caminhei bastante, eu tinha 6 anos de idade. Quando cheguei na casa da minha tia, ela ligou para o meu pai. Meu pai tomava conta de uma rede de posto de gasolina, chamava-se DIMAP, no estado de Mato Grosso. 4 meses antes da minha mãe falecer, meu pai foi transferido para tomar conta da mesma rede de posto em Rondônia, em Porto Velho. Por causa da enfermidade da minha mãe, ainda não tinha viajado. Naquela semana, o dono da empresa tinha dado um ultimato ao meu pai. Ou ele ia para lá, para Porto Velho, ou ele saía da empresa. Quando a minha tia ligou para o meu pai e disse: olha, seu filho acabou de chegar aqui, meu pai disse: estou feliz. Eu estou viajando agora meio-dia para Rondônia, para assumir a empresa. E quando eu chegar lá, que estiver com a casa estipulada, eu venho buscá-lo, você leva ele para mim. Vou organizar a moradia, casa, mudança. E assim aconteceu. O que meu pai não sabia é que a partir daquele momento aconteceria 2 coisas. A primeira coisa, que chegando lá, meu pai se apaixonaria por uma moça de 15 anos. E eu só ia ver meu pai 20 anos depois. E segundo, é que a minha tia frequentava um dos maiores terreiros de macumba daquela região. Lembro quando cheguei na casa dela, tem um lugar alto, nós chamamos de Pepelê. Tinha vários bonecos com velas acesas. E eu perguntei para minha tia: tia, que bonecos são esses? Ela deu um tapa na minha mão, disse: não são bonecos não, são santos. Mas eu havia nascido num lar evangélico que nunca tinha visto uma imagem de escultura. E quem nunca viu um não sabe o que é. E debaixo daquelas imagens, tinham outras imagens de formatos diferentes. E as velas eram coloridas. Eu lembrei daquelas visões das velas coloridas. E eu perguntei para minha tia: quem são esses outros? Ela disse: ah, meu filho, esse é o sincretismo entre o clero e a Umbanda. Um dia tu vai entender. E começou a me dizer: é que Aparecida é Iemanjá, Bárbara é Inhansã, Luzia é Oxum, Benedito é o Sanhe, Lázaro é o Molu, Jorge é o Ogum, Bastião é o Oxóssi. E foi dizendo o nome do sincretismo entre o clero e a Umbanda. E não sei se tem alguém que já frequentou algum terreiro de macumba aí. Se tem alguém, há de convir comigo que todas as imagens de esculturas que estão nos altares do clero de Roma estão também nos pedidos terreiros de macumba. A diferença é que lá no clero eles recebem missa, reza, novena. Lá no Pegido de Macumba recebem charuto, cachaça com mel. Tem até um tal de Santo Antônio, que eles amarram uma fita amarela no pescoço do coitado, enterram de cabeça para baixo na areia, que é para fazer o povo casar. Ou casa, ou fica enterrado. Existe um santo que não está nem nos terreiros de Macumba, e nem nos pejis, e nem nos altares do clero de Roma. O nome desse santo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele mudou a minha vida, está aqui. Se você deixar, ele vai mudar a tua vida esta noite, em nome de Jesus. E minha tia disse assim: vou te levar num lugar muito especial esta noite. Anoiteceu, caminhamos bastante, chegamos no quarteirão todo murado, muro assim de 3 metros de altura. Ela bateu no portão, saiu um moço nu da cintura para cima, com muita miçanga pendurada no pescoço, olhou para ela e perguntou para ela: esse é o menino? Disse: é o menino. Entra. Quando nós entramos, pintado em uma parede bem alta, uma pintura até bonita, tinha uma senhora de mãozinha posta. Minha tia falou que aquela mulher era a mãe de Jesus. Então eu pensei que deve ser um bom lugar. Afinal de contas, a mãe de Jesus não vai ficar no inferno. E minha tia entrou e começou a trocar as roupas, botando um monte de roupa branca, e foi chegando gente. E eu saí correndo, brincando naquele quintal, o quintal todo encimentado, um quarteirão grande. E criança é muito curioso, tinha uns pingos de sangue, como se alguém tivesse cortado um dedo, e saiu caminhando, saiu aquele trilho de sangue. Eu saí atrás daquele trilho de sangue, e cheguei numa porta vermelha e preta entreaberta. A porta estava entreaberta, eu cheguei e entrei. Quando eu entrei, agora não era mais visões, agora era verdadeiro. Eram alguidares de vários tamanhos naquela sala, fechado com argilas e cravejados de búzios. E de cima deles saíam tridentes
de 3 pontas, quadrados e ovais. E tinha vasos enormes, com tridentes enormes também. E alguns tridentes tinham cabeça de bodes, e no outros tinham cabeça de galos. E na boca dos bodes tinham charutos acesos, e no bico dos galos tinham charutos acesos. E aqueles bodes só a cabeça. Puxava a fumaça do charuto, piscava os olhos e berrava. E os galos só a cabeça. Puxava a fumaça do charuto, piscava os olhos e gargarejava. Quando eu entrei, todos eles abriram os olhos e olharam para mim. Eu fiquei estático, parado. A minha tia entrou, me pegou pela orelha e disse para mim: você não pode entrar aqui, aqui é a casa do diabo. Me levou lá para dentro do barracão, sentei no último banco, começaram a bater os tambores. A minha tia já mudou de voz, o rosto dela ficou totalmente desfigurado. Ela foi para um canto, já veio de lá com uma roupa verde, um pedaço de índio que ia até no chão. Já fez logo uma fila de gente falar com a minha tia. Depois eu fui entender o que significava aquilo. São demônios, espíritos mistificadores, que incorporam nos terreiros de macumba, dizendo que eram índios, que viviam na Amazônia, agora estão incorporando para fazer curas através de ervas medicinais, para alcançar uma vida melhor e uma próxima reencarnação. Quem trouxe essa farsa para o Brasil foi um tal de Allan Kardec, que se autodenominou-se pai do espiritismo. E se você disser para um espírita que ele é macumbeiro, ele se revolta contigo. Nós, não sou macumbeiro. Sou espírita, estou seguindo o evangelho segundo escreveu Allan Kardec, que é muito parecido com o evangelho de Jesus. Mentira. Allan Kardec fala de reencarnação. Jesus fala de ressurreição. E se você for ali no Rio de Janeiro, você vai encontrar o túmulo de Allan Kardec. E lá está escrito aqui: jaz os restos mortais de Allan Kardec, o pai do espiritismo. Não incorporou em ninguém, irmão. Não reencarnou em ninguém. Nem em jumento, nem em barato. Se você trouxer um sapo cururu aqui, que se chama Allan Kardec, tenha CPF e identidade, e lembre da vida passada, eu rasgo a Bíblia e viro espírita amanhã. Jesus nunca falou de reencarnação. Quando eu estive em Israel pela primeira vez, entramos no túmulo de Jesus, ceiamos, choramos, sentimos a presença dele, e está escrito no grego cunhê, na pedra aqui em cima, assim, ó: aqui um dia foi sepultado Jesus de Nazaré. Ele quem disse: quem crê em mim, desde que esteja morto, viverá. Ele não está mais aqui, porque ao terceiro dia Deus o ressuscitou para a sua glória. Jesus está vivo, não reencarnou em ninguém. Ele está aqui esta noite. Mas eu não sabia de nada disso. Eu tinha 6 anos de idade. De repente entra uma mulher forte, o cabelo jogado para frente. Ela entra de costa no barracão, aponta o dedo para trás e diz: você aí, menino, vem cá. Tinha um moço na minha frente. Eu fui me escondendo atrás dele e disse: é você, está chamando você. Saí todo trêmulo, com medo. Cheguei perto dela e disse: tire a camisa. Eu tirei. Tire o sapato. Eu comecei a tirar o sapato, ela começou a me xingar. Vocês, não sei se vocês vão lembrar, mas antigamente tinha um sapato, não sei se era sapato aquilo, se era tênis, um negócio chamado quichute, irmão. Quem nunca flutuou, calça o quichute, isso vai flutuar, vai ficar levinho assim, ó. Mas o problema do quichute é o cadarço, meu amigo. Eu não sei para que eu exagero, o cadarço daquele negócio vem aqui no joelho. E criança não sabe dar laço não, criança dá nó. E eu saía tentando desamarrar o nó e ela me xingando. Quando eu terminei, eu perguntei para ela: por que a senhora me odeia? Ela olhou para mim e disse: eu não sou senhora não, eu sou senhor. Eu me chamo Caboclo Sete Montanha. É um demônio perigoso, conhecido como 7 flechas, 7 capas, 7 encruzilhadas, e muitos outros 7 que o diabo inventou aí. Está lá fora, amarrado, acorrentado, debaixo do pé do anjo de Jesus Cristo, para ser desmoralizado aqui esta noite, em nome de Jesus. Ela me disse assim: eu vim aqui te desenvolver, porque você tem uma grande estrela para ser Babalaorixá. A palavra Babalaorixá tem sua origem em Ketu, que é Babalaê, Iê e Anissá. Em Efon, Babalaorixá. Em Angola, zelador de orixá. Em português, pai de santo. Lá na sua origem, significa filho de Satanás, discípulo de Satanás, que vai morar no inferno. Eu quero abrir um parênteses aqui no meu testemunho e dizer a todos os demônios do inferno, onde eles estiverem me ouvindo: eu não tenho estrela para ser Babalaorixá, não. Fui chamado desde o ventre da minha mãe para ser um sacerdote, um pastor, um ministro de Deus, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Fizeram um círculo em minha volta e começaram a dançar em minha volta. Eu não sei se o barulho dos atabaques, se a fumaça dos charutos. Eu sei que de repente os olhos fecharam e tudo sumiu. Quando você fecha os olhos, você pode ouvir com os olhos fechados. Você sente a claridade com os olhos fechados. É como se alguém me desligasse da tomada. Eu tinha 6 anos de idade, eu era bem pequenininho. Como se alguém me desligasse da tomada. Isso era mais ou menos umas 10 horas da noite.
Eu fui voltando assim, eram quase 4 horas da manhã. Eu ouvi alguém chegar e dizer assim, ó, veio uma ordem lá de cima e disseram que a gente não pode matar esse menino. Alguém disse assim, mas ele não vai suportar os ferimentos. Alguém disse assim, a ordem é superior dos superiores. Não pode matar ele, não pode tirar a vida dele. Quando disseram isso, eu senti que alguém me pegou pelo cabelo, me colocou nas costas e começou a rodar comigo, com muita velocidade. Quando aquela pessoa parou de rodar, eu saí das costas daquela pessoa e bati com muita força na parede. Quando eu bati na parede, eu rolei até o chão. Quando eu bati no chão, eu abri os olhos. Meu corpo doía muito, eu tinha muita dor. Quando eu abri os olhos, eu olhei, tinha um banquinho de madeira, aqueles banquinhos redondos, eu puxei o banquinho e com muita dificuldade eu fiquei em pé. Quando eu fiquei em pé, olhei para o chão, tinha muito sangue em minha volta. Olhei para os dedos dos pés. Os 10 dedos dos pés estavam cortados até a primeira junta, aberto e saindo sangue. Da ponta do tornozelo até a linha do tórax estava queimado profundamente com charutos e minando sangue. Olhei para os pulsos, os 2 pulsos cortados e saindo sangue. Quando eu tentei abrir a boca para falar, a minha boca jorrava sangue. A minha língua estava cortada no meio, de ponta a ponta e aberta. E furada assim como se fura um bife para bater. E a minha língua é assim até hoje. Porque língua sara, mas não cicatriza. Pela medicina eu não poderia falar que nós temos um nervo de sustentação no meio da língua. Um só. E o meu foi cortado de ponta a ponta quando eu tinha 6 anos. Minha língua abriu no meio. E pegaram e vazaram a minha língua todinha. E minha língua é assim até hoje. Porque língua sara, mas não cicatriza. Quando eu abri a boca, meu sangue jorrava. Olhei para minha tia, ela olhou para mim com muito ódio. E eu com muita dificuldade perguntei para ela, o que aconteceu comigo? Ela olhou para mim e disse assim, você não vai morrer. Alguns anos depois, conversando com um demônio, ele me disse que minha tia tinha feito um suposto pacto com Satanás para ganhar uma loteria federal, ou suposta loteria. E Satanás pediu a ela que ela levasse alguém que tivesse o sangue dela e tivesse menos de 7 anos de idade para ser oferecido em sacrifício. Como tinha vários demônios incorporados, eles cortaram os meus pés para tomar o sangue dos meus pés, o meu sangue pelos pés. O sangue dos 2 pulsos que estavam sendo aparados em alguidares diferentes seria oferecido a Satanás. Eles queimavam o meu corpo para ver se tinha reação de vida. Eles iam cortar a minha boca até no canto do maxilar e deslocar o meu maxilar e arrancar pela boca o coração e o pulmão junto com a língua. Tinha que sair vivo, batendo, para ser feito um ritual no cemitério para um demônio chamado Omolu. Então eles cortaram a minha língua para segurar a língua, para a língua não enrolar. Quando eles iam cortar a minha boca, cortar até no canto para arrebentar meu maxilar e arrancar, foi quando chegou essa ordem. O meu corpo seria cortado em pedaços, frito no dendê, e os demônios incorporados iriam comer a minha carne. Os ossos, depois que está frito, é socado num pilão, é feito um pozinho branco chamado zorra, que vende em qualquer casa de magia negra. É assim que são feitos os trabalhos de magia negra com criança, nos terreiros de magia negra. Essa era a vontade do diabo, tomar todo o meu sangue e fazer pó dos meus ossos. Mas a vontade de Deus é que eu estivesse aqui hoje dando glórias ao seu nome. A vontade de Deus foi maior na minha vida. Isso era uma sexta-feira. Fui para casa da minha tia carregado, dormi sexta, sábado, domingo. Não acordei, não bebi água, não fui ao banheiro, como se estivesse em coma. Na segunda-feira, domingo para segunda-feira, umas 5 horas da manhã, um barulho ensurdecedor vai entrando dentro do quarto. Quando eu abro os olhos, vem entrando uma sombra de aproximadamente 13 metros de altura. Uma sombra bem grande. A cabeça parecia um bujão de gás. Os 2 olhos como uma brasa quando está amortecendo. Os braços compridos que arrastavam até o chão. E na ponta da mão ele tinha 3 dedos. E nos dedos tinha unha grande, como se fosse ferro. E ele arrastava aquela unha com muita força no piso da casa. Fazia um barulho fino, horrível, ensurdecedor. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram essa sensação. Você está acordado, você grita, mas ninguém te ouve. Você faz... Parece que tem água na mão. Ele se aproximou de mim e colocou a mão aqui na caixa do meu tórax e me arrastou da cama. Literalmente me trouxe um palmo do seu nariz. Quando ele abriu a boca dele era como assim, uma mistura de enxofre com força aberta. Ele disse para mim assim, ó, eu não preciso mais me disfarçar para você como ser humano. Eu odeio o ser humano. Os macumbeiros por aí me chamam de Xangô.
Ele disse para mim, e o meu nome também não é Keivo. Os macumbeiros por aí me chamam de Xangô, mas o meu nome é Maianum de Unzambi. Sou demônio-chefe de uma legião de 12 mil demônios. Eu sou o dono da sua cabeça. Sou o senhor do seu destino. De hoje em diante, tu não senta na mesa, tu não pega em vidro, tu não pega em alumínio, tu não pega em louça, tu não dorme na cama, tu não senta no alto, tu vai sentar no chão, vai comer no chão, vai dormir no chão. Tu vai tomar banho quando eu mandar, vai cortar a unha quando eu mandar, vai cortar o cabelo quando eu mandar, porque eu sou o dono da sua cabeça e o senhor do seu destino. Errou de novo. O dono da minha cabeça é Jesus Cristo de Nazaré. E o senhor do meu destino é o Espírito Santo de Deus. Eu entreguei a minha vida na mão deles. E literalmente ele disse assim, vamos tomar o café da manhã, e saiu me arrastando, porque as minhas pernas não tinham movimento. Ele pegou e saiu me arrastando. A porta do quarto da minha tia estava entreaberta, eu olhei para ela, eu vi que ela me viu. Eu quis chorar, eu quis gritar, mas eu não tinha força. Ela olhou para mim, fez um ar de riso e virou o rosto para o outro lado. No fundo da casa da minha tia tinha um lugar cercado, onde ela criava animais para fazer ritual de magia negra. Lá dentro tinha bode, tinha galinha, tinha tudo que é de matar tinha lá dentro. Ele parou na porta, estendeu a mão, e as aves estavam descendo do puleiro. Um galo grande, vermelho, enorme, voou e bateu os 2 pés no meu peito, eu quase caí. Ele botou a mão no peito do galo, segurou com essa mão na cabeça do galo, arrebentou a cabeça do galo, botou a mão na minha nuca e segurou o pescoço do galo dentro da minha boca. Fez eu beber todo o sangue daquela ave. E disse para mim, esse é o teu café da manhã de hoje em diante. Todos os dias, de hoje em diante, eu venho tomar o café da manhã com você. Daquele dia em diante, passei a fazer parte de um ritual chamado Leri. Aquela carne que era morta era colocada num alguidar, coberta com dendê. A comunheira da casa da minha tia era de algum. Ela oferecia aquilo a algum. Meia-noite ela descia a obrigação. Não sei se você sabe que o azeite ele protege a carne. Aquela carne apodrecia das 5 da manhã à meia-noite. A minha tia descia aquela carne podre, cheia de bichos, bicho branco, grande. E eu tinha que comer toda aquela carne podre. De manhã me alimentava de sangue, meia-noite de carne podre. Começava assim a minha história como vodunce na nação de Angola. E as pessoas vinham de vários lugares do Brasil para conhecer o menino de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, que incorporava com tudo quanto era tipo de demônio, de caboclo, de herê, de preto velho, de Exu. Com 9 anos de idade, deitei a primeira vez no Roncó de Angola. Fiquei 21 dias dentro de um quarto fechado, dando meu sangue a demônios, me alimentando de vísceras de animais. Nesses 21 dias foi feito na minha cabeça o Bori de Mavembe. Bori de Mavembe significa nascendo do ventre da magia negra, do ventre de Satanás para a magia negra. Foi morto na minha cabeça um boi, para cada pé do boi um bode, e para cada pé do bode um galo. Tudo se faz no candomblé calçado, se usa muito sangue no candomblé. Me diga uma coisa, tem alguém aqui que já foi de candomblé? Que já foi de santo? Levante a mão bem alto para me ver. Quem já foi de candomblé? Lá atrás, quem mais? Aqui, quem mais? Qual era a nação? Angola. E lá atrás, qual era a nação? Queto. Tem mais alguém? Já foi de Angola? Ou de Queto? Ou de Xexá, é Fon? É bom ter 2 pessoas aqui. O testemunho de hoje já é verdadeiro, amém, irmãos? Porque um dia desse eu estava escutando um testemunho de um camarada dizendo que foi feiticeiro, que foi pai de santo, que foi não sei o quê. Aí ele estava dizendo que o pai de santo fazia cocô e xixi no abô. Eu disse, camarada desse nunca entrou no roncó de candomblé. Não sabe nem o que está falando. Não sabe nem o que é abô na vida. Né? Então, nesses 21 dias, foi feito na minha cabeça o Bori de Mavembe. O Bori é feito com, agora eu vou falar com mais detalhes. O Bori é feito com tudo que o ser humano come. Porque alguém pensa que receber demônios, irmãos, é só fazer assim, ó, já dá uma sacudida e pronto, já recebeu. O irmão que levantou lá atrás, a irmã que levantou a mão, quanto que a senhora acha que é hoje para fazer uma feitura de Iaô? No Queto? Quanto que a senhora acha que gasta hoje para fazer uma feitura de Iaô? No Queto? É isso mais ou menos. Só para entrar, na carne em pé. Se for da obrigação, é 50 mil. É 30 mil. Viu? Quem pensa assim, que receber demônio é só... Já pronto, já está com o capeta. Não. E muito. E vou dizer uma coisa para você agora que eu vou te assustar, tá bom? Tá bom? Vou apertar só um pouquinho. Demônio não fuma. Não bebe. Não rebola e nem dá gargalhada.
A irmã lá que era de Queto, fica de pé, irmã. A senhora já viu algum orixá fumar? A senhora já viu algum orixá de olho aberto? Sabia que demônio não aguenta essa claridade aqui, pastor? Demônio não abre o olho na terra. Sabia disso? Então fique sabendo. Existem muitos testemunhos mentirosos por aí. Existe muita gente fantasiando o diabo. Eu vim aqui para te dizer que Jesus tem poder para transformar o mais perdido homem e fazer dele um homem transformado para a glória de Deus. Eu estou aqui para te dizer uma grande verdade hoje. Então se segura aí. No Boni de Mavembe, foi colocado na minha cabeça 3 pedras. Uma de prata, uma de bronze e uma de ouro. Prata, incorporação, para Satanás poder entrar e sair da minha vida a hora que ele quisesse. Bronze, localização. Ouro, para Satanás saber o que passava dentro da minha mente. Demônio nenhum sabe o que o homem pensa. Depois desse ritual, ele passa a saber o que está dentro da mente do homem. Eu tenho as curas no peito, nas costas, na cabeça, nos pés, na perna, na língua, na boca. Eu ia fazer uma prática uma vez, Jesus me deixou e foi bom. Porque as marcas do candomblé, só o candomblé faz. Só quem passou pelos rituais que ficam as marcas. O meu contregum eu usei 14 anos para me arrancar da carne. Eu tive que rasgar a carne. Então os 2 braços são marcados terrivelmente. Rasgado. É uma escravidão terrível, pastores. Essa senhora aqui, como é que é o teu nome? Salete, tu usou contregum? Quanto tempo? 2 anos. É uma escravidão. Amarra o braço. Não é essas coisas simples que vocês já viram por aí, não, irmãos. Não é uma galinha e um sapo, não, não é não. Amarra algo aqui nos 2 braços da pessoa, que é chamado de contregum, que eu não vou ter tempo de explicar para você o que é egum. Mas aquilo vai entrando dentro da carne. Com os anos, aquilo fica dentro. Para arrancar, ele chega sem dó, pega aquilo e rasga a carne da pessoa. É horrível a magia negra, é horrível o candomblé. Hoje eu tenho só as marcas. Só as marcas. Jesus me deixou fazer prática e foi bom. Lá na África eu tive que tirar camisas do Abalgés. Viram as marcas e deixaram eu contar meu testemunho. E mais de 3 almas aceitaram Jesus como Salvador. Mas assim como eu tenho as marcas no braço, nos pulsos, na língua, no corpo, só tenho as marcas. Assim mesmo eu tenho as marcas das 3 pedras na cabeça, mas só as marcas. Porque o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele arrancou as 3 pedras da minha cabeça, meteu de goela abaixo da boca de Satanás, selou a minha mente. A minha mente é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Só de Jesus. E talvez... E no Boni de Mavembe, deixa eu continuar falando sobre o Boni de Mavembe para você. Depois que a pessoa está raspada e catulado, arranca-se as penas das aves tudinho, e a pessoa está toda lavada de sangue, aquilo gruda na pessoa, as aves, a pena da cabeça até os pés. Aí arranca o couro do boi e enrola a pessoa do pé à cabeça. Fica igual aquele casulo de mariposa, deitado, numa posição chamada... Eu já falei várias vezes isso no meu testemunho, já? Você já ouviu falar várias vezes essa palavra, não já? Como é que é o nome da posição que deita na esteira? Não, como é que é o nome da posição que deita na esteira? Muzenza. Deita numa posição chamada muzenza e não pode se mover. Na casa de Angola tem um ritual a um demônio chamado Tenabé, Bessanhe ou Angurô. É um ritual chamado Rumbe. Só no Roncó de Angola tem Rumbe. Né? O que é Rumbe? Quem nunca entrou no Roncó não sabe o que é Rumbe. Rumbe é feito a esses demônios. Dentro tem uma cobra, uma serpente. A serpente que tinha lá era uma cascavel. Uma cascavel de 1 ano. Uma cascavel de 1 metro. Uma cascavel de 1 metro é uma cascavel grande. O Iaô está deitado numa posição só. Meia-noite, Satanás entra na cobra. E vem andando e coloca a cabeça da cobra, da serpente, no queixo do Iaô. E conversa. De meia-noite às 5 da manhã. E o Iaô pode fazer 2 coisas com a cabeça. Isso aqui, ó. Que concorda ou que não concorda. Se eu tivesse feito assim, eu estaria morto. Não estaria aqui falando com você. E Satanás conta a história da terra segundo a visão dele. O diabo acredita que vai vencer o ser humano.
O diabo acredita que vai ter mais pessoas no inferno do que no céu. O diabo acredita que vai vencer Jesus. O diabo acredita que vai vencer a igreja. O diabo acredita que toda mulher é uma prostituta e que todo homem é um desgraçado, sem Deus. O diabo acredita que todo ser humano já nasceu derrotado. No Bori de Mavembe, fiz o taquim, pacto de morte. E talvez você tenha algo que marcou a sua infância. Eu também tenho algo que marcou a minha. No dia do meu aniversário de 10 anos de idade, cheguei para minha tia e disse: tia, eu estou fazendo 10 anos de idade. Ela disse: eu sei. Você vai fazer uma festa para mim? Disse: inesquecível. Passou o dia, não vi ninguém enchendo balão, não vi ninguém fazendo bolo. Na casa da minha tia tinha um tambor, quando ele ia fazer festa, ela enchia de gelo e refrigerante. Eu fui lá, olhei umas 3 vezes, não tinha nada dentro. Disse: não tem nada, minha tia não vai fazer nada não. Quando deu mais ou menos umas 10 horas da noite, eu comecei a ver as equedes de candomblé passando para dentro do barracão com ritual de magia negra. Eu pensei, a minha tia pegou algum trabalho de magia negra muito forte e não quer me contar. Não quer nem que eu veja. Quando foi umas 11h30, minha tia foi lá dentro e disse assim: Wellington, vai lá para o barracão que vai começar a tua festa de aniversário. Falei: festa surpresa? Surpresa. Fiquei muito feliz. Qual é que criança gosta de festa surpresa? Quando cheguei no barracão, o barracão estava tomado de ritual de magia negra. Não tinha um metro que não tinha magia negra. Eu fiquei olhando. No meio tinha uma bacia de alumínio e tinha muita matança. Até jabuti ela matou. Bode, galinha, galo, até jabuti, sapo, aranha. E no meio tinha uma bacia. Ela disse: tira a roupa. Fiquei nu como no dia que eu nasci. Ela me botou dentro daquela bacia, derramou 7 litros de pinga na minha cabeça, me tirou daquela bacia e tacou fogo na pinga. Disse: espera aí, eu vou lá para casa, daqui a pouquinho vai chegar o teu presente. Fiquei lá parado. Com 10 minutos que ela foi embora, no máximo, do lado de fora foi materializando uma sombra magra, alta, com uma capa preta, o rosto vermelho, os dentes tudo para fora, a orelha comprida. Aquela sombra vinha andando, mas não mexia os pés. Vinha falando, mas não mexia a boca. E vinha batendo a mão bem devagar, dizendo: parabéns, parabéns, parabéns. Quando ele entrou no barracão, aquela sensação de novo, de querer gritar e não conseguir, de querer mexer e não mexer, eu fiquei como uma estátua, estático. Ele se aproximou de mim, deu 3 voltas ao meu redor e sentou aqui no chão do meu lado. E mostrou todos os dentes dele para mim. E disse assim para mim: eu vim fazer contigo o pacto de morte. Os macumbeiros por aí me chamam de tranca-rua. Mas o meu nome é Sultangriel. Sou demônio chefe de uma legião de 26 mil demônios. 26 mil demônios que atuam na força do meu braço, na terra, para matar vidas e destruir pessoas. Sou a terceira pessoa de Satanás no inferno. E essas são as 7 palavras da magia negra que abre o portal da morte. Quando você disser essas 7 palavras, você poderá matar alguém. Quando você abrir o portal, você terá que derramar sangue. E essas são as 7 palavras do taquim e da magia negra. Daqui tantos anos, meses, dias e horas, eu venho te buscar. E esse é o pacto de morte. Graças a Deus, esses dias, meses e anos já passou faz muito tempo. Jesus quebrou o pacto de morte, fez um pacto de vida eterna comigo. Ele disse: Satanás te mandou um presente do inferno. Botou a mão nas costas, de trás do punhal, e tirou, de trás da capa, e tirou um punhal. O punhal cortava dos 2 lados. O cabo do punhal era desse tamanho e dessa grossura. E o crânio do punhal era feito de... O cabo do punhal era feito de crânio de pessoas, de criança. Mas não era uma cabeça só não, era vários crânios do tamanho da cabeça do meu dedão aqui, ó. Umas cabecinhas de criança colada, fundida assim, osso com osso, por dentro e por fora fazia um cabo grosso. Ele disse assim para mim: existem 7 punhal como esse na terra, este é o 8º punhal. E este é o maior símbolo da magia negra no mundo. O amor mais próximo ao amor do homem lá de cima é o amor de uma mãe. E se uma mãe é capaz de matar um filho e jogar fora, é sinal que o mal está vencendo o bem. Essas são crianças que foram abortadas. E na cabeça da criança estava escrito o nome completo da mãe, e no maxilar estava escrito assassina. Ele disse: um dia nós vamos apresentar esse punhal a alguém, e vamos provar que o mal está vencendo o bem. Ele disse: quando você morrer, eu venho te buscar. Quando eu vier te buscar, eu venho
buscar você e o punhal, e você e o punhal vão comigo para o inferno novamente. Ele falou assim, sorriu e disse, este é o presente do seu aniversário. Passou o punhal na boca, virou o punhal e introduziu na minha perna esquerda, até tocar nos meus ossos. Quando bateu nos meus ossos, eu senti um choque aqui, ó, do fio do cabelo até no pé. Do jeito que eu estava, eu caí para frente de uma vez. Quando eu bati a boca no chão, os dentes estouraram. Essa marca nos meus lábios, na frente, são os meus dentes que entraram na minha carne. Ele puxou o punhal e meu sangue jorrava como torneira. Ele bebia a minha carne, o meu sangue, e mordia a minha carne. E dizia para mim, este é o teu presente de aniversário. Todos os anos, no dia do teu aniversário, eu venho comemorar o teu aniversário com você. E o teu sangue é a minha bebida. E a tua carne é a minha comida. E todos os anos do meu aniversário, não importa onde eu estivesse, nem o tamanho que fosse a festa. Quando desse 10 para meia-noite, eu tinha que sair, entrar dentro do mato grande, encontrar uma árvore alta, tirar a roupa, ficar nu como eu nasci, acender uma vela e botar na mão, e esperar que ele chegasse. Ele chegava, sentava, sorria, colocava o punhal sempre no mesmo lugar, bebia o meu sangue e mordia a minha carne para sangrar. E dizia até o ano que vem. Foram assim todos os anos da minha vida, até o dia que Jesus entrou na minha vida. Até o dia que Jesus estendeu as suas mãos e deu uma ordem ao inferno e parou essa história de dor na minha vida. Eu não sei o que Jesus significa para você. Eu não sei o que cristianismo significa para você. Eu não sei o que ser evangélico significa para você. Para mim, Jesus é o ar que eu respiro. Jesus é a minha vida. Jesus é o único motivo pelo qual eu estou vivo. Eu tenho plena convicção que eu sou fruto da misericórdia de Deus. E vou dizer uma coisa para você. Essas lágrimas do meu rosto não é de tristeza, não. Não, é de felicidade. Porque eu não tenho palavras para agradecer a Jesus pelo que Ele fez na minha vida. Hoje, no dia 24 de setembro, daqui poucos dias, vai ser meu aniversário de novo. Mas nesses aniversários, a igreja está orando, eu estou cantando e Jesus está presente na festa. Aleluia. Aleluia. Daí para frente, tudo que você pensar na magia negra, eu vivi. Com 15 anos me tornei o pautum da magia negra. Me tornei príncipe da magia negra. Ia para o cemitério, violava túmulo de pessoas para praticar vodus. Fazia bonecos com vísceras, com crânio, com cérebro, com o coração de pessoas. Para colocar espinhos no corpo de pessoas. Para colocar agulha no corpo de pessoas. Não sei se alguém de vocês já viram um jornal, pessoas com centenas de agulhas no braço, na perna. Alguém já viu um jornal assim? Quem já viu, levante a mão. Isso é vodu. Destruir vidas de pessoas através da magia negra. Não tinha paz, não tinha amor, não tinha consciência. 1,80 m de altura, 53 quilos, viciado em cocaína, demônio até o fio da cabeça, não conhecia misericórdia, não conhecia piedade. De tudo que você pensar, da podridão da magia negra, eu vivi. Até que um dia aconteceu algo que iria mudar a história da minha vida. Eu abri o meu 23º terreiro de candomblé na Rua do Quilombo, número 220, no bairro Santa Helena, em Cuiabá, Mato Grosso. Bairro nobre. 6 casas acima da minha casa morava um homem chamado Rubens, pastor Rubens. Existe um ritual feito no portão de segurança da casa de candomblé chamado Amalá Sebani.
O ritual é feito uma vez por semana. Na minha casa, eu levantava pela manhã, quando eu jogava búzio para o barracão, os demônios diziam que tinha quebrado a segurança da casa. Eu tinha que refazer tudo de novo. Eu perguntava para eles, por quê? Tem uma demanda muito forte vindo contra você. Não era não. Todo dia, 6 horas da tarde, o pastor Rubens saía ou para a igreja ou para a faculdade. Ele parava a caminhonete na esquina, subia em cima da caminhonete, levantava as duas mãos para o lado do meu terreiro de candomblé e dizia, Jesus, fecha esta casa de macumba, tira essa macumba do meu bairro, salva este macumbeiro e faz dele um pregador da sua palavra. Quando ele orava, quebrava toda a força da casa de candomblé. E um dia aconteceu algo que marcou a minha história. Eu jogava búzio na Bandeirante e respondia no ar por telefone. Um dia eu cheguei em casa, tinha um moço me esperando na minha casa para jogar búzio. A minha casa de candomblé tinha muita gente. Eu cheguei, sentei, ele sentou comigo, olhou para mim e contou a história dele. A história dele era assim. Ele disse, olha moço, eu morava em São Paulo, mudei para Cuiabá, meu telefone voltou para a Telesp, eu vendi a minha casa e emprestei quase 300 mil para uma família de japoneses que estão trabalhando no Japão. E alguém chegou lá e me deu esse bilhete da minha mãe mandou para mim. No bilhete estava escrito assim, ó, me liga, eu já tenho quase todo o dinheiro para te pagar. Ele disse, eu liguei nesse número, o rapaz não está mais nessa empresa, está numa mineração de gás numa ilha em Tóquio. Para eu falar com ele lá, ele tem que autorizar de lá para cá. Como eu não consigo falar lá, ele não autoriza para cá. Há possibilidade disso acontecer, dele me ligar, o telefone dele aparecer para mim, falei, me dá o nome dele. Me deu o nome, joguei búzios, perguntei para os demônios me disseram, faça o seguinte, faça o ritual desta forma, faça um ebó dessa natureza, e a gente vai lá, vamos sair daqui 2 demônios, vamos entrar dentro dele lá no Japão, vamos incorporar nele, vamos fazer com que ele pegue o telefone, ligue para ele, no celular dele, e aparecer o número. E a gente sai dele lá, ele fica com o número gravado. Depois ele liga. Chamei ele, combinei o preço. Para um ritual dessa natureza, eu necessitaria de 12 bodes. E para cada pé do bode, um galo. Tudo se faz do candomblé, é calçado. A palavra chama-se ebó. Quando estava tudo pronto, são 33 pratos de um ebó. Fui no fundo do barracão pegar animais, não tinha animais suficiente. Eu estava com o recolhido, tinha feito matança 2 dias antes. A casa na Ambari que eu pescava animais, que eu comprava animais, se eu ligasse, mandasse trazer um caminhão de bode, eles levavam. Eu liguei, estava fechado. Olhei no relógio, era mais ou menos mais 7 horas da noite. E antes de eu conhecer Jesus, eu andava com demônios, falava com demônios, dormia com demônios. Hoje não. Hoje eu ando com Jesus, hoje eu falo com Jesus. Hoje eu sou coberto pelo sangue de Jesus. Eu e Jesus, Jesus e eu. É uma bênção. 2 demônios apareceram para mim e disseram, olha, fique tranquilo, vai lá para frente, abre os portões. Coloque os rituais lá na frente. Quando passar 2 moças aí, não pode ser mulheres aparentando idade, nem casais. Tem que ser 2 mulheres jovens. Você abre o portal, pegue o fogo do mundo físico, traga o mundo espiritual, nos ordene o ritual. Vamos entrar dentro delas. Vamos fazer com que elas caiam na encruzilhada. No lado esquerdo da minha casa, na esquina, tinha um caminhão de lixo. Disse, vamos soltar o caminhão vai passar por cima delas, você vai lá e tire um pouco de sangue de cada uma delas. Tire o pé esquerdo, a mão esquerda, a orelha esquerda, o olho esquerdo, o fígado, o rim, o pulmão esquerdo e o axé. Espero que você nunca tenha aberto um ser humano, mas aqui, bem aqui no meio, nossa, tem uma intertelazinha, parece uma cartilagemzinha, que segura a musculatura para não tocar no fígado. É chamado de, antigamente os antigos chamavam de arca caída, mãe do corpo. É uma cartilagemzinha que segura aqui a musculatura. Os demônios chamam de axé. Quando você abre um corpo, corta por baixo, quebra para cima. A palavra axé significa força de Satanás. E lê axé, casa de força de Satanás. Desculpe, mas axé não é ritmo, tá? Não. Meu pai é maestro de banda. Eu sou músico. Se você me perguntar o que é música, eu sei lhe dizer. Música é arte manifestada pela fé da ação mediante o som. Eu leio qualquer partitura na clave de sol ou na clave de fá. Não toco nada, eu gosto de ler Bíblia. Mas axé não é ritmo. Você sabe o que significa axé? Sabe o que significa axé? Força de Satanás. E Satanás é mestre em disfarçar ritmos, viu? Mestre. Todos os ritmos são de Jesus. Satanás não tem nenhum ritmo. Ele não tem nada. O que ele tinha de música, ele perdeu. Por isso que ele usa os tambores. Tu sabia que tambor é a única comunicação muda?
e que os tambores falam, e que existem toques que são palavras. Então guarde bem essa palavra, que eu vou te dizer agora. Não diga aquilo que você não sabe. Tem uma música fazendo muito sucesso aí, uma música africana. Já vi até crente ouvindo isso em casa. Já vi até jovem cantando. Uma música fazendo o maior sucesso. Você vai lembrar o nome da música. Diz assim, Dandaluna, mãe banda e acoquê. Quem já ouviu essa letra por aí? Dandaluna, mãe banda e acoquê. Quem já ouviu? Dandaluna é Oxum, viu? Dandaluna é o nome de um Oxum, de um demônio. Não é Exu não, é Oxum. Dandaluna, mãe banda e acoquê, você está dizendo assim, ó, que Oxum traga sobre mim todos os males dos mortos que estão sobre as águas. Quando você está ouvindo isso no teu rádio, no rádio do carro do teu carro e no rádio da tua casa, é isso que está sendo profetizado dentro da sua vida. Toque no teu irmão para mim e diga assim para ele, cuidado com o que você ouve. Pegue na mão do teu irmão para mim e diga para ele assim, vamos fazer um trato? A partir de hoje, tu só ouve louvor. Dê um abraço nele para mim e diga assim, e vamos fazer outro trato. De hoje em diante, tu nunca mais compra um CD pirata. Amém? Quem tem CD do Paulo André em casa aí? Levante a mão. Quem tem CD pirata do Paulo André aí? Levante a mão. Vai jogar fora. E vai comprar o original hoje. Amados, deixa eu voltar para o testemunho. Ele perguntou, você topa? Digo, topo. Fui lá para frente, abri os portões, coloquei chumbetar com chefe, fiquei lá o demônio demoniado em pessoa. Passava alguém, fazia sinal da cruz. Alguém tirava crucifixo do peito, botava na boca. Alguém tirava patuá do bolso, botava na testa. Mas nós sabemos que demônio não tem medo de cruz, demônio não tem medo de reza, demônio não tem medo de patuá. Se o demônio tivesse medo de cruz, a gente não via magia negra no cemitério, não tem lugar para ter mais cruz do que cemitério. No dia 1º de janeiro, o mundo inteiro vê aquelas mães de santos subindo os 23 degraus do Bonfim, com aquela vasilha branca na cabeça, para fazer a lavagem de Oxalá. Aquela vasilha branca chama-se terrina. Dentro daquela vasilha branca vai uma água chamada água de Amaci, e dentro vai uma semente chamada Obiorobô. E dentro da semente vai o nome das pessoas que elas mataram o ano todo na magia negra. E elas jogam aquelas águas nas caras do santo da igreja católica. E eles não fazem nada. Depois vem um camarada de vestidão, coloca um suspiro na boca dele dizendo que é o corpo de Cristo, e vão todos para a praia despachar macumba para Iemanjá. De repente, vai passando duas moças, magrelas, bem magras. Essa é tão magra que no lugar do joelho ela tinha um nó, 2 nós. Cabelo comprido, bem vestidas. Com um livro desse aqui na mão, ó. E cantando. Eu lembro como hoje elas cantavam o hino assim, ó. Ó sangue, precioso sangue, puro sangue, sangue de Jesus. Eu fiquei olhando e pensando, eu precisando de sangue, e essas meninas falando de sangue. Uma delas olhou para mim e disse, boa noite. Eu tinha muita raiva de crente, irmãos. Eu vi que era crente. Minha maior vontade no mundo era matar um crente. Eu lembro uma vez que eu cheguei no correio, eu estava de obrigação de 7 anos. Então eu estava com a cabeça raspada. Eu estava com o quelê no pescoço, e o quelê todo enrolado com pano branco. E com todas as minhas miçangas no pescoço. E quando uma pessoa já é babalorixá e está de obrigação, ele usa no pé um sininho chamado chaorô. Porque quando ele vem andando na casa, todas as pessoas da casa que tem menos anos de santo, porque na macumba, a pessoa é julgada pelos seus tempos de santo. Quanto mais tempo de macumba, mais forte ele é na magia. Então as pessoas que são mais novos de candomblé, têm que ficar abaixado, com a cabeça no chão, enquanto o ebome vai passando, que está de obrigação. Então eu ia com aquele negócio todo cheio de barulho, de sino. Quando eu cheguei na porta do correio, o irmãozinho olhou para mim e disse, o sangue de Jesus tem poder. Eu olhei para ele e falei, o que foi, rapaz? Ele disse, eu quero dizer para o senhor que se eu não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno. Eu olhei para ele e falei, você vai primeiro.
Fui lá no carro pegar o revólver, mas graças a Deus o irmão foi embora. Eu era muito ignorante. Ele não estava falando errado, não. Ele estava falando a verdade. Eu que não conhecia Jesus. E às vezes os crentes faziam andar muito, irmãos. Eu ia andando aqui, ó, caminhando normal. Manhã, onde usamos, dizia, para. Eu parava. Dizia, vira para a direita. Dizia, por quê? Não pode pular aqui não. Aqui tem rastro. Dizia, rastro? Não estou vendo rastro nenhum. Tenho. Aqui passou um rastro daquele pessoal, daquele homem lá de cima. E a gente não pode pular por cima do rastro deles, não. Digo, por quê? Eles são muito carregados. Dependendo da pessoa, tem que fazer obrigação, tem que fazer sacudimento, fazer até recolhimento. Tem que até recolher, até bota tem que fazer. Eles têm então deles têm muito carregado. Nós somos carregados mesmo, né, irmãos? Até a tampa, né? Do poder de Deus, do som do Espírito Santo. Né? E eu vi que era crente, concentrei no que eu estava fazendo, os dois demônios estavam um de cada lado esperando fazer o ritual. Quando eu concentrei novamente, que eu peguei o fogo do mundo físico e trouxe o mundo espiritual, que eu concentrei, que eu olhei para o demônio, estava um agarrado no braço do outro, com o olho arregalado desse tamanho, batendo as pernas, a primeira vez que eu vi demônio com medo, irmãos. Um deles olhou para mim e disse assim, olha, nós não podemos tocar num fio de cabelo dessas duas moças. Eu disse, por quê? Ele disse, porque essas duas moças são diferentes. Você quer saber? Eu disse, eu preciso saber. Ele disse, olha, essas duas moças pertencem àquele homem lá de cima. E nós não podemos tocar num fio de cabelo delas. E junto com essas duas moças, vai um anjo do homem lá de cima. E tem um círculo invisível no limite de 10 metros em volta dela. Demônio nenhum cruza para dentro desse círculo. Que se a gente der um passo para dentro, ele alcança com a espada. E a ponta da espada faz a gente explodir. E a dor é horrível, dói muito. Eu disse, quantos anjos estão com elas? Ele disse, um. Eu disse, então chame 2 Indorozan. Indorozan é uma palavrinha africana para legiões. Eu disse, chame 2 legiões e caia sobre elas. Ele disse, não adianta. Se o inferno inteiro cair sobre elas, a explosão na terra, essas luzes aí tudo vira sangue, porque dentro dessas duas moças tem uma labareda de fogo acesa que queima 24 horas por dia. E demônio nenhum chega perto dessa labareda de fogo. E elas estão cobertas com o sangue do homem lá de cima. Pergunta para o irmão do outro lado aí. Tem fogo aí, irmão? Pergunta para ele. Pega na mão dele, olha no olho dele para mim. Diga, tem fogo aí? Diga para ele, se tiver fogo, não tem demônio que suporte a sua vida. Dá um abraço no teu irmão para mim e diga para ele assim, ó, contra a tua vida não tem macumba, não tem inveja, não tem olho grande. Diga para ele assim, ó, se não tiver legalidade, Satanás está derrotado. Agora se tiver legalidade, Satanás te derrota. Toca no ombro dele e diga assim, dá tempo de quebrar ainda, viu, irmão? Eu fiquei zangado com aquele negócio, irmão, fiquei bravo com aquilo. Quebrei tudo aquilo. Voltei para dentro da minha casa. No meio da minha sala tinha um Jorge. Vocês lembram do Jorge? Quem lembra do Jorge? Aquele do cavalo branco? Hã? Todo santo de barro é oco. Aquele era de porcelana, mas não era diferente não. Da barriga do dragão até o lombo do cavalo, da barriga do dragão ao lombo do cavalo tinha um buraco, mais ou menos desse tamanho, dessa largura e desse tamanho. Ali dentro tinha um assentamento de Satanás. Pesava 100 quilos. Feito de argila, dentro, 7 pés esquerdos de criança, 7 olhos esquerdos, 7 orelhas esquerdas, 7 mãos esquerdas, 7 língua, 7 fígados, 7 pulmão, 7 coração, 7 axé, terra de 7 cemitérios, terra de 7 encruzilhada, 17 tipos de folhas, de ervas daninhas, tudo ali dentro daquela podridão. Tudo no inferno é assim, por dentro é podre, por fora é bonito. Fora era todo feito de argila, cravejado de prata, bronze e ouro. Prata, bronze e ouro. Todo dia eu tinha que passar ali e fazer uma obrigação. Naquele dia eu passei, botei uma vela e disse, não quero conversa com ninguém. Quando eu deitei para dormir, eu fechei os meus olhos, o evangelista, Espírito Santo de Deus, foi ter uma conversa comigo. Eu tinha tentado matar 2 servas de Deus. Me ajude aí, toque no teu irmão e diga assim, o Espírito Santo tem ciúme de você, irmão. Eu comecei a ter um sonho que eu nunca imaginava que poderia ter.
Ia descendo uma avenida, vinha uma mulher chorando, olhou para mim e disse assim: o senhor viu alguém carregando umas crianças aí? Eu falei, não, não vi. O senhor estava aqui na porta, minha filha sumiu na porta do salão. Outra mulher vinha gritando, desesperada, arrancando o cabelo, olhou para mim e disse assim: moço, o senhor não viu alguém puxando 5 meninas? Eu falei, não, não vi. Ela disse: eu estava na cozinha, fui pegar a comida para dar para minha filha na mesa e minhas sobrinhas. Quando eu olhei, as 5 sumiram. Cheguei numa avenida transversal, em frente a um semáforo, sangue escorria na sarjeta como enxurrada dia de chuva forte. Pessoas dando tiro em si mesmo, pessoas enfiando faca em si mesmo, carro capotando, ônibus virando, aviões implodindo-se em cima de prédios, pessoas rasgando o seu rosto, mulheres furando o olho, vazando o olho, rasgando o sangue minando. E vinha uma mulher na minha direção, com a Bíblia aberta, e ela batia a cabeça na parede, ela rasgava o rosto, ela parou na minha frente, olhou para mim e disse assim: o senhor viu o que aconteceu? Eu disse: vi. O mundo acabou e eu fiquei vivo. Ela disse: não, foi isso aqui, ó. Foi o arrebatamento da igreja, moço. Jesus voltou. E aquele povo que dava glória a Deus, dava aleluia, aquele povo não existe mais na terra. Os crentes desapareceram. Quando ela disse isso, eu pensei comigo e perguntei para ela: que é isso, arrebatamento? Quando eu disse que isso é arrebatamento, uma mão forte me pegou aqui pela nuca, me arrancou do chão e me levou numa velocidade que eu nunca imaginei que poderia andar. Me soltou na porta de um templo evangélico, não tinha ninguém na igreja. Eu queria olhar para ver quem tinha me levado, eu levei um tapa na nuca, saí meio cai, meio levanta, vim parar no meio da igreja. Quando eu aprumei, levei o tapa e vim parar aqui na frente. No primeiro banco daqui para lá tinha uma mulher de joelho, careca, sem cabelo na cabeça, o lencinho amarrado na cabeça, a lágrima daquela mulher saía do rosto, batia no banco, saía do banco, batia no chão e fazia uma poça de lágrima no joelho dela. Aquela pessoa que tinha me levado até lá disse assim: escuta o que essa mulher está falando. Quando eu olhei para aquela mulher, era minha mãe que estava de joelho. Deus fez ouvir a última oração de mamãe, antes dela partir para a eternidade. Mamãe orava assim, ó: Jesus, eu sei que a minha enfermidade vai me levar para a glória. Eu não vou ver meu filho crescer. Jesus, eu estou entregando meu filho nas tuas mãos. Aconteça o que acontecer, Jesus, usa ele nas tuas mãos. Xaramandarabaco, lemanagasega. Aconteça o que acontecer, Jesus, faça do meu filho um pregador da sua palavra. Usa ele nas tuas mãos e devolva ele para mim no dia do arrebatamento, nas nuvens dos céus. Quando ela disse isso, eu voltei no mesmo lugar que eu estava. E no sonho, os demônios começaram a rasgar o meu corpo. Eu dei um grito, e com o grito que eu dei, eu acordei. Sentei na beira da cama, Maianon de um Zambi estava na beira da minha cama me olhando, com as garras enormes olhando para mim. Eu olhei para ele e ele me fez uma pergunta: o que é que você viu? Eu pensei comigo: tem algo errado. Eu tinha o bori de Mavembe, eu tinha o taquim, ele sabia o que eu pensava. Olhei para ele novamente e pensei 3 coisas que ele odiava que pensasse. Ele olhou para mim e disse assim: o que é que tu está pensando? Eu pensei: chegou a hora da minha libertação. Ele não sabe o que eu estou pensando. Segundo a teoria espírita, quem se suicida não tem uma vida após a morte. Quem suicida desaparece no limbo. É teoria espírita. A Bíblia diz que quem destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá e o condenará. Ou seja, todo ser humano será julgado. O suicida, ele já está condenado. O suicida vai direto para o inferno. Se tem uma pessoa que vai para o inferno, é suicida. Suicidou, está no inferno, pode ter convicção e não sai de lá. Se você é daquelas pessoas, qualquer coisinha quer suicidar, vou me matar. Antes de se matar, liga o fogo do fogão e bota o dedo. Se doer, não suicida, fogo dói. Aceita Jesus, vamos para a gente com o céu. Lá no céu é ar-condicionado ambiente. Viu? Suicida não. Mas eu não sabia disso. Eu olhei para ele e sorri. Eu tinha um revólver Tauro americano, 5 tiros, 0, no criado mudo da cama. Puxei o criado mudo, peguei o revólver, abri o tambor, olhei, engatilhei, botei na cabeça e puxei. 1, 2, 3, 4, 5. Não saiu nem uma bala. Descarreguei o tambor, peguei uma caixa de bala nova, CBC 38, amarela, explosiva. Não sei se tem alguém que entende de arma aqui, mas uma coisa é um 38 frio, outra coisa é um 38 quente.
Costumam dizer por aí que 38,500 não nega fogo nem debaixo d'água. Fechei botei 5 balas, fechei, botei debaixo do queixo aqui. E puxei 1, 2, 3, 4, 5. Não saiu nem uma bala. Joguei o revólver fora. Quando o revólver bateu no canto da parede, a minha agenda abriu automaticamente, sozinha. Pá! Ao lado do criado mudo, o celular, o telefone, e ao lado um despertador, daqueles que tinha aquelas campanhazinhas por cima que faziam barulho de sino. Eu olhei no relógio, eram 4 horas da manhã, 16 minutos. Olhei para a minha agenda, aqui em cima, todo bruxo de magia negra tem uma caneta no dedo. Eu tenho aqui, no dedo do minguinho. Daí dá para você ver. Quando ele faz a magia, ele assina com o próprio sangue. Vai marcando, porque vai furando, faz um bico. Depois só tora no dente, o sangue já jorra. Toda vez que eu fazia uma matança na magia negra, eu voltava. Tinha uma prima minha que se converteu a Jesus Cristo. E eu coloquei embaixo do nome dela assim, morreu para mim. E toda vez que eu fazia uma matança, que eu vinha muito sujo de sangue, eu pegava a minha mão e fazia um X em cima do nome dela. E dizia 7 palavras de morte, invocando 10 demônios da magia negra para matar a minha prima. Que para mim era uma desonra ela ser crente. Para mim era uma desonra ela ser evangélica. Eu pedia toda a magia negra para ela morrer. Quando eu olhei, o telefone dela estava aparecendo, nítido. Eu peguei o telefone e falei, vou ligar para ela. O demônio olhou para mim e disse, se você ligar esse número, eu te mato. Eu vou explodir sua cabeça. Ele faz o que você quiser. Peguei o telefone, eram 4h16 da manhã. Quando eu terminei de ligar, eu coloquei o telefone no ouvido, que o telefone fez para chamar, ela atendeu. Eu disse, alô? Eu dizia, alô? Do lado de lá, ela atendeu o telefone assim. Ah, Jesus, tu és tremendo. Eu dizia, alô? Eu dizia, Jesus, a tua misericórdia alcança o homem à beira da morte. Eu disse para ela, você sabe quem está ligando? Ela disse, sim, eu sei quem está falando. Eu perguntei para ela, você estava acordada? Ela disse, estou acordada. Eu percebi que ela estava chorando. Eu perguntei para ela, você estava chorando? Ela ficou calada. Eu perguntei, seu marido te bateu? Ela disse, o sangue de Jesus tem poder. Meu marido me bate, ele é convertido. Eu disse, por que tu está chorando? Ela disse, é coisa de crente. Não se preocupa não, crente chora mesmo. Eu disse para ela, eu tive um sonho. Ela disse, sonhou com o quê? Eu disse, eu sonhei com o arrebatamento da igreja. Quando eu disse essa palavra, ela começou a falar numa língua linda. Não era inglês, não era espanhol, não era nada que eu entendesse. Mas quando ela começou a falar naquela língua, o demônio que estava do meu lado sumiu, desapareceu. Ela disse para mim assim, Wellington, tem 4 anos que eu estou orando a teu favor. Das 4 da manhã às 10 da manhã. Tem 4 anos que todos os dias eu dobro meu joelho na beira da minha cama e peço para Jesus salvar a sua alma e fechar os seus terreiros de macumba. E esta madrugada, quando eu dobrei o meu joelho para orar, o anjo do Senhor entrou no meu quarto e disse, Josenil, tu és amada no céu. Assim diz aquele que faz coisas impossíveis. Estou abrindo a salva da tua oração. Estou entrando na vida do teu primo hoje. Ainda hoje vai haver batalha no inferno. Mas eu pessoalmente vou guerrear esta guerra. Vou apagar o nome dele do inferno. Vou escrever no meu livro do céu. Vou batizar no Espírito Santo. E vou fazer dele um pregador da minha palavra. Eu não sei quantos pais e nem quantas mães nós temos aqui esta noite. Mas se você está orando para Jesus salvar alguém da tua família, Jesus vai salvá-lo. Não importa o que ele seja, nem o que ele faça, Jesus vai salvá-lo. Você ainda vai ver ele entrar por essa porta com o rosto banhado em lágrimas, dobrar o seu joelho na presença de Deus, e você não vai partir para a eternidade antes de você ver ele cheio do poder de Deus, falando do amor de Jesus, cheio da glória de Deus. Levante a sua mão direita ao céu comigo. Feche os teus olhos comigo. Conte o nome da pessoa que você gostaria de ver ele liberto
Diga para Jesus, diga. E se nesse momento explodir uma lágrima dos teus olhos, não se preocupe não. É o Espírito Santo te ajudando nesta oração. Abre a tua boca, diga o nome dele para Jesus. Não importa onde ele esteja, não importa o que ele faça, ele vai se render a Jesus Cristo. Eu profetizo a tua família salva em Cristo Jesus. Eu determino que a tua família, teu filho, teu irmão, teu pai, serão servos de Deus. Eu determino agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, nenhuma da tua família se perderá. No dia do arrebatamento, tu e a tua casa entrarão no céu em nome de Jesus. Eu determino isso na tua vida hoje. Eu mando que Satanás solte os teus parentes agora. Eu ordeno que o teu filho seja livre agora. Eu determino em nome de Jesus, a tua família é de Jesus. Aleluia. 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 Ela me disse, Wellington, não faça macumba, não acenda a vela, não faça nada. Não faça mais macumba. Eu vou estar de joelho aqui em casa orando por você. E aqui em casa ninguém vai comer, ninguém vai dormir. Eu vou ficar orando pela sua vida. E quando anoitecer, Wellington, procure a primeira igreja evangélica que você encontrar. E quando você chegar lá, Jesus vai estar lá de braços abertos, te esperando para mudar a sua vida. Amanheceu o dia. Foi uma guerra. Demônios de todos os tipos e qualidades na minha casa. Parecia uma passarela do inferno. Quando foi chegando 7 horas da noite, eu tirei o Rungef do pescoço. Rungef é uma conta que só os babalaorixá de Queto usam. São 7 trancelins de ouro, com 72 corais, e o monjoló africano, cravejado em diamante. Dá para comprar uns 5 carros hoje. O Rungef é tão forte, que quando o babalorixá morre, o Rungef é colocado dentro da boca dele. Vai dentro do estômago dele para a sepultura. É feito um ritual chamado Arxexê, que significa entrega da alma aos demônios. No dia da ressurreição, no dia do juízo, quando o miserável for tentar justificar a sua falta de conhecimento perante Deus, ele vai vomitar o Rungef. No Rungef estão todos os pactos que conscientemente ele fez com Satanás. O Rungef é tão forte que se um babalorixá tirar do pescoço e jogar na parede, quando bater na parede ele fica, ele não cai no chão. Só tira do pescoço para morrer. Eu tirei o Rungef. Quando eu tirei o Rungef, a mulher olhou para mim e disse assim, vai morrer hoje? Falei, quem sabe? Coloquei o Rungef na parede e ele ficou parado. 2 demônios ficaram segurando ele, olhando para mim. Ela disse, você vai para o pagode? Falei, não. Tu vai na igreja dos crentes, não vai? Eu digo, vou com você. Entramos no carro, rodei Cuiabá todinho. Parei em frente ao templo central, Narnado de Matos, no centro de Cuiabá. Quando eu parei, o demônio pegou a mulher. Olhou para mim e disse, se você descer desse carro, eu te mato. Eu não conhecia Jesus não, irmãos. Eu nunca tinha falado com Jesus. Eu nunca tinha visto Jesus. Eu nunca tinha ouvido a voz de Jesus. Demônios, conhecia. Tinha visto demônios fazer coisas horríveis. Na casa de Tata Bucalembe, que foi meu primeiro babalorixá de Angola, um policial foi buscar um moço dentro do roncol e disse assim, no roncol você não entra. Se eu vou entrar, no meu roncol você não entra. No roncol só entra quem já foi raspado. Quem não é raspado não entra no roncol. Entra? Não entra.
E se entrar, a cascavel pega. E pega mesmo. Então o rombeiro fica uma cobra. Botou o pé para dentro, ela pega. O demônio entra na hora na serpente. O camarada descarregou uma metralhadora no peito dele. 72 balas caíram no chão, não desceu nenhuma bala. Ele foi lá no carro do policial e bateu a mão e falou assim, ó, nenhum de vocês dormem hoje. Vocês estão todos mortos. Cara, eu vou ali buscar um mandado de volta. Entrou no carro. Quando pegou uma avenida chamada Joaquim Murtinho, em Cuiabá, eles bateram na tampa de bueiro aberta. O carro, a viatura ficou de pé assim, saiu rodando que nem uma moeda assim, ó. Os policiais saíam pela janela e a viatura esmagava, foi moendo o carro de gente assim. Esbagaçou os 6 que estavam na viatura. Depois a viatura explodiu. Então isso eu estava acostumado a ver demônios fazer. Conheci um demônio chamado Toco Preto. E uma mulher ofereceu para ele uma garrafa de uísque. E não deu. Ela foi tomar banho. Ele arrancou todos os azulejos da parede e jogou em cima dela. Cortou ela, retalhou ela todinha, da testa até as unhas. Não teve um pedaço que não ficasse retalhado. Ele abriu as vísceras dela. As vísceras dela ficou espalhadas no teto. E o miolo também. Isso eu já tinha visto demônio fazer. Eu não conhecia Jesus. Eu fiquei sentado dentro do carro com medo. Olhei para a mulher. Quando eu percebi que ela ficou normal, que ela voltou ao normal, eu contei para ela o que era o candomblé. Contei para ela o que tinha por trás daquela festa tão bonita. O que tinha por trás na realidade da magia. Ela me ouviu e disse assim para mim, eu vou pegar o carro e vou embora. Não vou ficar aqui para te ver morrer, não. Mas fica aí. Quem sabe? O Jesus dos crentes não muda a tua vida. Eu de costa para a igreja, ela passou para o motorista, pegou o carro e desceu. Quando o carro virou a última esquina que eu vi, o farol do carro que sumiu, eu dei aquele respirado e virei para entrar na igreja. Quando eu olhei para trás, quem estava na minha retaguarda? Maianon de Unzambe. Aquelas garras enormes. E demônio é assim, quanto mais raiva ele tem, mais cheio ele fica. Ele abriu as garras, olhou para mim e disse assim, eu já tive paciência demais contigo. Vou arrancar sua cabeça do pescoço, ninguém vai achar a tua cabeça. O teu corpo vai cair aí. E os carros vão ficar passando por cima do teu corpo. Vou beber todo o teu sangue. A tua cabeça vai levar para o inferno. Ele é meu troféu. Quando ele falou assim, eu dei um passo. Quando eu fui dar o segundo passo para ir embora, eu ia dar 7 passos, dar o adobar, bater pau, pedir perdão para ir embora. Quando eu dei o primeiro passo, que eu fui dar o segundo, eu escutei uma voz aqui, ó. Essa voz é maior do que o universo. Essa voz é maior do que o mundo inteiro. Eu acho que eu vou ouvir essa voz de novo só no céu. Aquela voz disse assim, não tenha medo dele. Eu já estou com você. Eu não sei de onde que saiu coragem. Eu botei o dedo no nariz daquele demônio e disse, olha, para morrer ou para viver? Eu vou entrar aí dentro da igreja dos crentes. E se você tiver que me matar, você vai me matar lá dentro, no pé de Jesus dos crentes. Quando eu falei assim, ele sumiu. Por detrás dele, veio aparecendo um moço baixinho, bem branquinho, de paletó preto, gravatinha preta, camisa branca, e aqui no peito dele, uma plaquinha doirada, escrito diácono. Ele olhou para mim e disse, boa noite. Disse, boa noite. Vamos entrar? Disse, eu posso? Disse, claro, a casa de Jesus é nossa, fique à vontade. Eu disse, mas eu estou jurado de morte, moço. Ele disse, não tem problema, meu amigo, Jesus é vida. Quando ele falou assim, me deu uma raiva tão grande daquele homem, que eu olhei para dentro da igreja, irmãos. Estava aquele povo todo bonito, 4.000 pessoas, todo mundo bem vestido, cheiroso. Eu era aquela coisa escalafobética, curioso. O cabelo parecia uma moita de capim cidreira. A unha dava a volta na mão. Fedia carniça de longe. Eu olhei para aquele moço e disse, eu vou botar esse crente para correr agora. Eu pensei, você sabe quem sou eu, meu amigo? Ele olhou para mim e disse, não sei não. Disse para ele, eu sou Babalorixá da Ifá da nação de Alaqueto. Ele começou a chorar. Ele chorava igual criança. Eu disse para ele assim, eu sou filho de santo de Tata Mocalembê de Oxóssi. Neto de santo de Nelson Aguado, Vila Touro de Oxumiuá. Bisneto de santo de Ronaldo de Logum Edé. Tataraneto de santo José de Obacossô Yoga de Alaqueto. Representantes da África no Brasil. Quando eu falei assim, ele chorava, mas ele chorava de tremer. Eu pensei que ele estava chorando de medo. Eu pensei comigo, agora ele vai correr. Quando eu terminei de falar, ele ficou na ponta do pé. Me pegou pela camisa e puxou, falou quase dentro da minha boca. Ele disse, sabe quem sou eu, meu amigo? Disse, não. Ele disse, eu sou um servo do Deus vivo.
Pegou na minha mão e disse: eu passei a tarde toda chorando por tua causa, rapaz. Deus me revelou que você vinha. Entra aqui em nome de Jesus. Senta aqui em nome de Jesus. Assista o culto em nome de Jesus. E lá baixando, e seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Leão virá gatinho. Fiquei lá quietinho. Pastor Sebastião Rodrigues de Souza trouxe a mensagem mais linda que eu já ouvi, falando sobre o filho pródigo. E eu lá sentado dizendo: como é que esse velho sabe da minha vida? Quem foi que contou a minha vida para esse velho? Eu pensei, quando esse velho perguntar quem quiser aceitar Jesus, eu vou levantar a mão, vou pular, vou gritar. Esse povo não vai deixar o diabo me matar. Eu não sabia como é que saía demônio. Lá na Macumba tem um tal de pinhão roxo, tem um tal de espada de Jorge. Quando estava muito difícil, era 2 batendo e um jogando água. Uma vez eu bati tanto no camarada que ele dizia: tá bom, já saí. Tá bom. Então eu pensei comigo, eu grito, os crentes olham, não vai deixar o diabo matar. Eu pensando. De repente o pastor levantou a mão e disse: quem quer aceitar Jesus? Falei: agora, minha vez. Levante a mão. Eu nem mexi, irmão. Do outro lado, parece que tinha uns 12 mil quilos na mão. Tem aquelas pessoas que chegam no culto, sentam no culto, ficam o culto todo assim, ó. A igreja sobe, o céu desce, ele continua do mesmo jeito. Paulo André canta, o altar fumega, ele continua do mesmo jeito. De vez em quando ele faz esse movimento aqui, ó. Tinha um desse do meu lado, irmão. Eu olhei para ele e quis perguntar para ele assim: pergunta-me se eu quero ser crente, pergunta. Não sei se você já sentiu aquela cãibra no pescoço, no gogó. Você quer chorar e não chora, parece que tem um nó aqui. Eu olhei para ele, uma lágrima só correu no meu rosto. Ele olhou para mim desse jeito. Olha o jeito do cidadão me olhar, irmãos. Eu levantei com raiva. Meu repertório de palavrão não era pouco não, irmãos. Saí xingando de tudo quanto era nome que eu tinha para xingar, eu saí xingando. E um bocado de mulher atrás de mim dizendo: tá amarrado. Pensei que ela queria me amarrar. Eu dizia: vem amarrar para tu ver, vem cá amarrar, vem amarrar. Quando cheguei na porta do templo, Maianum de um zambi, aquela coisa horrível, botou a mão no meu peito, segurou, disse: olha para trás. Que eu olhei, a plataforma lá do Arnaldo Matos é bem alta. O pastor estava de costa conversando com os obreiros. Ele disse assim: você vai lá em cima, eu vou te dar a força de 100 homens no teu braço. Você vai dar um tapa na cabeça daquele velho, vai arrancar a cabeça dele do pescoço, e vai sair correndo daqui e vai se jogar lá na Ponte Nova. Você vai morrer, você não pode viver mais. Está entendendo? Eu falei: estou entendendo. Se você não escapa de mim mais não tem jeito. Eu falei: tá bom. Quando nós entramos, passamos o terceiro corredor, que eu entrei no corredor do meio, que cheguei no meio da igreja, o pastor parou de conversar e olhou para mim. O culto já tinha terminado já. Ele olhou para mim, levantou a mão e disse assim: Jesus, tem misericórdia deste homem. E soltou. E foi onde eu estava. Para onde eu estava, ele tinha que descer na lateral da igreja, passar no porão, subir uma escada para vir na nave do templo. Enquanto ele está fazendo isso, o pastor Sebastião já tem uma boa idade. Enquanto ele está fazendo isso, o demônio me largou. E começou a fazer assim, ó: ai, aqui tem fogo. Está me queimando, aqui tem fogo. Aqui tem... Eu olhei e pensei: o cão ficou doido. Não tem fogo aqui dentro? Aqui todo no mármore. Ele virou uma sombra debaixo dos meus pés e sumiu. E gritou lá da rua: Wellington, sai daí, senão o fogo te pega. E eu pensei: meu amigo, se o diabo correu, eu vou fazer o quê? Se o cão, que é o bambambam da magia negra, correu, ele disse: corre! E nisso o pastor foi aparecendo. Eu falei: é hora de correr agora. Pensei comigo. Quando eu fui a cabecinha do pastor, eu dei aquele sorrisinho para ele assim e virei para correr. Fiz assim. E lá vem o pastor, irmãos. E lá vem o pastor. Estava colado no chão. O fogo já tinha me pegado. Não tinha mais para onde correr. Estava na mão de Jesus. O pastor levantou a mão e disse: Jesus, saiu uma tocha de fogo.
da mão do pastor, bateu na minha cabeça, caí no chão. Eu não sei quanto tempo fiquei possesso por demônio. Quando eu voltei assim, o pastor pegou na minha mão e colocou de pé e disse assim: não esqueça de uma coisa, meu filho, o sangue de Jesus tem poder. Quando ele falou isso, tudo que estava na minha mente sumiu, acabou. E meu oxigênio acabou, comecei a morrer. Eu queria respirar, não respirava. Pensei comigo, estou morrendo. Dentro de mim, na minha mente, tinha um coral muito grande dizendo assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Eu respirei. O sangue de Jesus tem poder. O chão começou a tremer debaixo dos meus pés. E aquele pessoal que estava lá fora, pensei que ninguém me conhecia, todo mundo conhecia. Rapaz, o macumbeiro da televisão aceitou Jesus. Vinham correndo, pegavam na minha mão e diziam: a paz do Senhor. Eu queria dizer a paz do Senhor, dizia: o sangue de Jesus tem poder. Era a única palavra que saía da minha boca. Chegou uma mulher com uma prancheta na mão e uma caneta e um papel. Disse: como é teu nome? Disse: o sangue de Jesus tem poder. Eu disse: seu endereço? Disse: o sangue de Jesus tem poder. O senhor aceita a visita? Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. O senhor, eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Ela olhou para mim e disse: tem muito. Eu quis dizer para ela: me desculpe, se o sangue de Jesus tem poder. Só que quando dizia o sangue de Jesus tem poder, o chão tremia debaixo dos meus pés. E eu saí bem devagarzinho, pensando que ia cair. Eu dizia: o sangue de Jesus tem poder. E pensando comigo: o Jesus dos crentes é muito forte. Jesus não é forte, irmão. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Eu aqui era ignorante demais. Quando eu cheguei na porta do templo, lá fora tinha uma nuvem de demônio, uma nuvem. E Maianon era o primeiro. Ele fazia assim para mim, ó. Eu fazia para ele assim. E comecei a observar. As pessoas chegavam com a chave do carro, botavam a chave na porta do carro, abria, quando abria a porta, os demônios afastavam. Os crentes entravam no carro, os irmãos iam embora. Outras pessoas abriam o carro, sentavam no carro, o demônio entrava dentro do carro, o demônio sentava em cima do carro. Eu lembro de uma cena, um moço dirigindo, a mulher do lado, a filha no banco de trás, e um demônio sentado no colo da filha dele, mexendo no seio dela, mexendo no nariz dela. Mas ela não sentia nada, ela estava quietinha. E o demônio olhando para mim e sorrindo. E eu fiquei pensando: tem demônio que gosta de carro, e tem demônio que não gosta de carro. Hoje nós sabemos o que é isso, não sabemos não? Como é que é o nome? Não ouve não. Como é que é o nome? Toca o nome do teu irmão para mim e diga assim: não dá tempo de quebrar, irmão. Ei, olha para mim. Parei na porta do templo e pensei: eu vou correr e vou gritar. Os clientes vão olhar para mim e vou dizer que é o cão que quer me matar. E eles vão entender, não vão deixar o diabo matar. Eu pensando. Mas antes de correr eu fiz assim: eu vou fazer uma posição de correr. Vou perguntar se eles deixam eu ir embora. Se não deixar, eu grito. Olhei para eles e eu disse assim, eu queria dizer: vocês deixam eu ir embora? Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, parecia estouro de boiada. Aí eu saí valente. Saí caçando encrenca, caçando um demônio para caçar briga. O sangue de Jesus tem poder. O sangue, não sobrava um. Cheguei em casa. Quando um pai de santo chega em casa, tem que despachar quartinha para show de rua, despachar quartinha. Tem que bater pau, despachar padê. O guardião da minha casa era algum choroquê. Eu chegava, tinha que passar azeite na mão, passar mel, bater. É uma escravidão do inferno. Quando eu cheguei, tinham 2 demônios desse tamanho, com os braços compridos, desse jeito no portão. Não entra que você morre. Eu olhei para eles, eu quis dizer para eles: sai da frente. Puxei a barra da calça: o sangue de Jesus tem poder. Meti o pé no portão para cair dentro do quintal. A mulher gritou lá dentro: ficou doido? Eu quis dizer: estou liberto. Se o sangue de Jesus tem poder. Entrei dentro de casa, fui juntando aquele montão de roupa. Roupa de Yansan, de Nanã, de Oxum, de Xangô, roupa de preto velho, de caboclo, de boiadeiro. Fui jogando aquele montão de roupa na rua, jogando álcool, tacando fogo. A vizinhança saiu correndo: gente, pai endoidou, chama a polícia, chama o bombeiro. Pai ficou doido, vamos levar para o hospital. O pai está quebrando tudo. Pai ficou doido. Pai, eu dizia assim, eu queria dizer: sai da frente, o sangue de Jesus tem poder. Dizia: tá doido, pai está doido, chama a polícia. Pai ficou doido, ele não está bem. Peguei lá dentro, fui lá dentro, peguei 75 quilos de miçanga. Voltei lá, joguei no fogo. Quando eu joguei no fogo, que eu olhei, pastor Rubens estava em cima da caminhonete com as 2 mãos levantadas. Você perdeu, Satanás. Tu vai sair do meu bairro. Limpa mesmo, Jesus. Faça a obra. Aleluia.
Toca no irmão do teu lado aí para mim. E diga para ele assim: você pode fechar todos os terreiros de macumba do teu bairro. Ei! Quando eu entrei em casa, minha mulher estava encostada assim. Minha mulher estava encostada na parede com o olho arregalado me olhando. Ela olhou para mim e disse assim: Wellington, tem 60 filhos de santo aí. Tudo incorporado. Tem gente que veio até nu. Estão aí. E disseram: se você for lá no barracão, você vai morrer. Eu olhei para ela e dizer para ela: morro não, disse: o sangue de Jesus tem poder. Pensei comigo. Eu tinha uma marreta assim de uns 20 quilos. Fui lá no quartinho, peguei a marreta e voltei. Pensei comigo: eu vou lá, meto o pé na porta, e quem passar na frente, eu derrubo na marreta. Cavalo e cavaleiro. Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia como é que expulsava o demônio. Quando eu abri a porta, a primeira pessoa a raspar na casa de candomblé chama-se Rombone. A Rombone da minha casa estava incorporada com um dos demônios de Sultanguel. Com aquele punhal que todo ano ele colocava na minha perna. Eu passei, quando olhei para ela falou assim: ó, o que eu vou fazer contigo? Ó, quando ele pegou o punhal e mirou na minha testa, eu quis dizer para eles assim: vão embora. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Não ficou um de pé, caiu os 60. Entrei no barracão, quebrei toda a casa de macumba. Fui do Roncó, quebrei todo o 11 bares de assentamento. Quebrei tudo. Voltei para a sala, está lá o Jorge na sala, o Jorge. Passei, dei uma olhada para o Jorge. Se eu abrisse a boca, eu dizia: o sangue de Jesus tem poder. Olhei para o Jorge e pensei: se o seu cavalo andasse, Jorge, pela quebradeira que ficou lá dentro, tu estava lá longe. Tinha uma cadeira aqui, eu peguei, eu quis dizer adeus. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Foi por pedaço de Jorge para todo lado. Embaixo o assentamento de Satanás. Eu agarrei aquele trem para arrancar da minha sala. Eu queria tirar aquilo da minha sala. Quando eu segurei, aquilo pesava 100 quilos. Quando eu agarrei, materializou os 23 chefes de legiões, um após outro, em minha volta. E o chefe cobrou o taquim e o pacto de morte. Eu não tinha mais força para soltar. Eu não tinha mais forças para mexer. A carne começou a tremer. E ele começou a dizer as palavras da morte para me levar para o inferno. Naquele momento eu fechei os meus olhos. E aqui, ó, no meu cérebro, na minha mente, eu fiz a primeira oração da minha vida. Eu debruçado em cima daquilo, eu falei assim: Jesus dos crentes, Jesus dos crentes, o Senhor pode me ouvir? Olha a minha ignorância, irmão. Eu não fiz nenhum pacto com o Senhor. Não dei a minha mente para o Senhor ver. Mas se o Senhor pode me ouvir, eu quero entregar esse resto de vida que me resta para o Senhor agora. Contei para Jesus toda a minha vida. E disse: Jesus dos crentes, eu fumo 6 carteiras de cigarro por dia. Jesus dos crentes, eu tive 2 overdoses de cocaína. Eu não tenho a cartilagem do nariz, ó. Cocaína comeu. Eu era couro e osso. Jesus dos crentes, a minha vida não vale nada. Eu tentei tirar ela hoje e não saiu bala. Mas se o Senhor quiser, esse trapo humano é seu. Eu não sabia o que era ser filho, viu, irmãos? Minha mãe morreu, eu tinha 6 anos. Meu pai me abandonou para uma tia minha que era referência de família. Me entregou para morrer. Eu só sabia o que era ser escravo. Uma vez eu disse não para um demônio. Ele me tirou de 1 metro de chão e me soltou em cima de uns cascalhos. 4 pedras entraram nas minhas costas, eu tenho marca até hoje. E depois ele foi para o asfalto e sapateou, batendo os pés até todo o solado do meu pé soltar. Ele arrancou assim, ó, o couro. Ficou na carne viva. Depois ele bateu a minha mão. Até a minha mão, a pele da minha mão sair. Depois ele arrancou como se fosse uma luva. Ficou na carne viva. Depois ele andou com meus pés na pedra. Depois ele bateu minha mão nas pedras. Entrou aquilo tudo na minha carne. Depois ele foi embora. E antes dele ir embora, ele deixou um recado. Diga para ele que da próxima vez que ele desobedecer, eu arranco um pedaço dele. Então eu só sabia o que era ser escravo. Eu não sabia o que era ser filho. Disse: Jesus dos crentes, deixa eu ser seu escravo. Eu não sei onde o senhor mora, mas eu vou na sua casa. Vou limpar a sua casa. Eu vou lavar seus pés. Mas deixa eu ser seu escravo. Eu não quero mais ser escravo do diabo. Se o senhor tiver como,
me tira da mão dele. Quando eu falei assim, aquele assentamento ficou leve que nem uma pena. Eu levantei aquilo. Quando eu levantei, os 23 demônios fizeram uma fila, um atrás do outro, e saíram andando. E eu atrás deles. Quando chegou no meio da rua, o primeiro virou de frente para o outro. Um demônio entrou no outro, virou um demônio de 6 metros de altura. Fizeram assim com a mão e gritaram a minha digina. Quando o demônio grita digina de um babalorixá, ele vai morrer naquela hora. Quando ele gritou a minha digina, eu quis dizer para ele: não me toque. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Ele explodiu. E o assentamento que eu estava carregando abriu no meio, explodiu também. Começou a cair cabeça de pessoas, de criança no meu pé, aquele fígado derretido, rim, crânio, sangue. Eu levantei a cabeça, que se eu abaixasse a cabeça, eu desmaiava. Eu levantei a cabeça, procurando oxigênio. Levantei as 2 mãos para o céu. E eu queria dizer: cadê o Jesus dos crentes? Saía só uma palavra: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Lá na última estrela dos meus olhos pôde alcançar, acendeu uma tocha de fogo. Eu dizia: o sangue de Jesus tem poder. Aquela tocha de fogo vinha para cá. O sangue de Jesus tem poder. Aquela tocha de fogo vinha para cá. De repente aquela tocha de fogo parou e veio na minha direção. Quando aquela tocha de fogo bateu na minha cabeça, toda aquela podridão sumiu e Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Quando eu entrei na minha casa, tinha um homem em pé. Olha para essa lâmpada que está em cima da tua cabeça aí. Agora imagina essa lâmpada 3 vezes mais forte. Tinha um homem lâmpada no meio da minha sala. Vestes brancas até no chão. Os pés realmente cor de ouro. E o rosto. Um rosto fino. Barba cerrada. O cabelo branco como se fosse vivo. O rosto como se fosse um diamante no sol. Quando eu entrei na sala, ele estava de costas para mim, olhando para lá. Quando ele olhou para lá, o chão ficou transparente, a parede ficou transparente. Tudo ficou vidro, tudo ficou transparente ao olhar dele. Parece que o mundo inteiro está transparente. Quando ele chegou no canto da sala, ele virou de frente para mim. Quando ele olhou para mim, o meu cabelo estava transparente, meu corpo estava transparente, minha alma estava transparente, meus ossos estavam transparentes, o chão estava transparente, a parede estava transparente. Ele tinha um papel na mão desse tamanho, um papel marrom. Ele passava o papel na mão desse jeito, ó. E eu, olhando para ele, eu queria dizer para ele: obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pela libertação. Obrigado pela transformação. Obrigado por ter tido miséria. Eu só chorava e falava em línguas. Ele olhou para mim e disse assim: Wellington Roberto da Silva. Eu não conhecia o nome dele. Eu não sabia quem ele era. Mas ele sabia o meu nome completo. Ele sabia quem eu era. Ele disse assim: não precisa me agradecer. Para que tu tenhas vida, eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tu não serás meu escravo. Tu serás meu filho. Hoje houve batalha no inferno por tua causa, mas eu pessoalmente guerreei esta guerra. Eu não apaguei o teu nome do inferno, Wellington. Eu arranquei a página que continha o teu nome. E dei ordem a Satanás e a todos os demônios que nunca mais toque na tua vida, porque agora tu és meu. Ele amassou aquele papel e quando ele abriu a mão dele não tinha mais papel nenhum. Ele disse: os teus pecados eu lancei no mar do esquecimento, e deles eu nunca mais me lembrarei. Disse para mim: abre a mão. Eu abri. Ele disse: receba de mim o dom de operação de maravilha. Os cegos vão enxergar. Os surdos vão ouvir. Os paralíticos vão andar. Receba de mim o dom da palavra. Te revelarei a minha palavra, como revelei a poucos homens na terra. E tu irás pregar a última mensagem de antes do arrebatamento. E vou usar você para tirar muitos dos meus que estão dentro da minha casa, preso nas mãos de Satanás. Oh, palavra terrível. E por causa desta palavra que eu vou te revelar, tu serás amado por muitos, Wellington, mas tu serás odiado por muitos.
E os que tocarem no teu nome, na tua vida e no teu ministério, por causa da minha palavra, eu ferirei com câncer na boca, descerei à sepultura e os lançarei no inferno. E aonde tu botares a planta dos teus pés, diga o que eu fiz na tua vida, porque eu te levarei aos grandes e pequenos povos, e diga para a minha igreja que eu estou voltando para buscá-los, porque amo e tenho pressa. Se coloca de pé comigo agora. Aleluia. Levante as suas duas mãos ao céu comigo, bem lá em cima no céu. Feche os teus olhos e levante a tua testa em direção ao trono de Deus agora. Feche os teus olhos. E se Deus permitir que os teus olhos espirituais sejam abertos, comece a contemplar agora esta labareda de fogo que vem descendo sobre a tua casa agora, que vem descendo sobre a tua família agora, que vem descendo sobre o teu ministério agora. Que os teus olhos espirituais possam ser abertos agora, e este fogo do Espírito Santo possa alcançar a tua vida, a tua casa, o teu sonho, o teu ministério, a tua família, o teu casamento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Seja tocado por este fogo do céu que desce agora, enquanto a unção de Deus é derramada sobre a tua vida. Receba a cura, receba o milagre, receba a restauração. Aonde houver uma gota do sangue de Jesus, aonde houver ministério, seja alcançado agora pelo renovo do Espírito. Deixa a glória de Deus se alcançar. Enquanto a igreja está adorando a Jesus, enquanto você está exaltando a Jesus, eu quero todos os que estão neste recinto, que ainda não são evangélicos, todos, sai do teu lugar, vem para Jesus agora. Todos que ainda não são evangélicos, vai saindo e vem vindo, pode vir. Todos que ainda não são evangélicos, vai saindo e vem vindo. Ajuda a sair aí, ajuda a passar aí, ajudando, deixa ver. Todos os não evangélicos, todos, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você agora. Todos os não evangélicos, pode vir. Satanás, solte os grilhões aí, eu estou mandando, em nome de Jesus. Vem, pode vir, todos. Vai vindo aqui à frente. Todos os que ainda não são evangélicos, todos, sai do teu lugar, vem para Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, vem. Você que está afastado, todos que estão afastados dos caminhos do Senhor, sai do teu lugar, agora. Vem, estou te esperando, agora. Todos. Você que por algum motivo se afastou, volte agora. Vem para Jesus. Deus tem vitória para você. Sai do teu lugar. Levante, lute, é hora de vencer. Vem para Jesus. Quem disse Aleluia. que ia dar errado, vem para Jesus. É mentiroso, está derrotado, sabe que perdeu. Vem para Jesus. Que a vitória é sua. Você que se sente fraco espiritualmente, Deus tem vitória para você. Você que pensa em desistir de Jesus, levante, lute, é hora de vencer. Você que pensa em parar a sua fé, e quem cria disse coragem. que ia dar errado, eu sei que é difícil você vir aqui à frente agora. Mentiroso, está derrotado, mas mais feio, sabe mais difícil. Vergonha é perder a sua alma. Em Cristo é perder a sua salvação. Você que se sente fraco espiritualmente, pensando em desistir, sai do teu lugar. Venha aqui à frente. Disse que ia dar errado, venha rápido. É mentiroso, eu está derrotado. Quero orar por sabe você. que perdeu. Venha rápido.
Deixa Cristo passar. somos mais Deixa vir. que vencedores. Vem para Jesus. 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 Vem. Vem. Coloque a mão na tua cabeça, todos que estão aqui dentro. Coloque a mão na cabeça. Satanás, solte as cadeias. Em nome de Jesus. Você que está afastado, você que ainda não é evangélico, ou você que está sentindo fraco espiritualmente, sai do teu lugar, vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você. Pode vir. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Toque no irmão do outro lado aí para mim, irmão. Diga para ele, você entendeu agora o que significa trazer uma pessoa não evangélica na igreja? Dá um abraço nele para mim e diga assim, tu trouxe o teu, não trouxe? Pergunta para ele se você trouxe. Pergunta. Não? Já tem vidas vindo para Jesus aí, deixa passar. É milagre, irmãos. É milagres. Quando a morte ao teu lado chegar, qual será o futuro, meu mestre? Jesus te ama. Jesus te ama. Meu amigo, se tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Aleluia. Hoje Cristo te Levantemos as nossas duas mãos aos céus. liberta. Sonemei clovanarasanda ravagar. Passa para olhar para mim. Quem disse que ninguém te ama? Olha para Com mim. os prazeres que te leva em vão. Ei, pastor, olha para mim. Essa moça aqui, Só ó. os crentes Satanás disse para ela, para para ela se matar, para ela se suicidar, para tirar a sua vida, que ninguém amava, ou ela se matava ou sumia no mundo. e entrar Hoje, em Sião. para o senhor ter uma ideia, só para o senhor poder entender, no dia 25 de dezembro deste ano que passou, às 7h17 da manhã, enquanto todo mundo estava preparando para a festa, ela foi tomar um banho e disse assim para Deus: Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida. Deus ouviu. Ele está mudando a tua vida hoje. Hoje o espírito de morte sai da tua vida. Receba paz em nome do meu Jesus. Muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Vamos orar por essas vidas que estão aqui à frente. Levantemos as mãos aos céus. Aleluia. Eu quero ouvir a tua voz em oração. Tudo bem. Tu está pedindo para Deus falar contigo? Então escute. Você tem ministério. Vou falar só uma vez, tá bom? Você tem ministério. Você se afastou da casa do Senhor porque alguém te feriu, um homem te magoou. Você está aqui hoje e Deus está falando contigo pela última vez. Sai do teu lugar agora. A última vez. Vem refazer a tua aliança com Deus agora. Estou te esperando. Pode vir chorando mesmo. Jesus te ama muito. Pode chorar. Chora. Chora porque hoje Deus está devolvendo o teu ministério.
Xarabacanda, Rabanagai, o demando não perde sui que vai. Oh, aleluia. Sui benecanda, Rabagai. Anamanur, bem, soicas. Aleluia. Levantemos nossas duas mãos ao céu. Senhor Jesus, Deus de misericórdia, colocamos diante da tua presença essas vidas sem lágrimas diante de ti, e te pedimos ao Senhor, perdoe os seus pecados, lave as suas almas no teu sangue, purifique-os para a glória do teu nome. Seja livre, seja transformado no poder do nome de Jesus Cristo. Olha aqui para mim, vocês todos, olhem para mim. Levante a mão direita e diga assim: eu confesso. Está fraco. Eu confesso com os meus lábios que Jesus é Filho de Deus e veio a esta terra em carne, em sangue, morreu por minha causa, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou para a sua glória e está vivo à direita de Deus Pai. Aqui eu entrego a minha vida, entrego a minha alma para toda a eternidade. Se é verdade, diga amém bem forte. Se é verdade, a igreja diga amém bem forte. Você pode aplaudir a Jesus com toda a sua alma. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e que a unção de Deus nunca parte da tua casa, e que o milagre de Deus, o poder de Deus, a restauração do Espírito esteja dentro da tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Levante a mão comigo lá em cima. Aplauda ao Senhor.